Então, assim, nós vamos tirar as dúvidas sobre o trabalho, que vai ser a apresentação na semana que vem, depois da aula, tá? E dar um feedback para vocês do exercício da semana passada, da atividade da semana passada, retrasada, no caso, né? Porque semana passada não teve aula. Aí, como é que foi o coelhinho? Foi bom o feriado? Tranquilo, pelo menos? Tranquilo, né, porque está em casa. Sim, em casa a gente passou, né? Né? Ou, né, na casa de um parente, mas poucas pessoas, enfim, né? Mas se foi tranquilo, já é de bom tamanho, né? Mas na atividade que eu passei para vocês, por isso que é importante vocês lerem, por isso que é importante vocês estarem, porque assim é a vida, né? E num concurso também, eu pedi ali para vocês me darem alternativas de reciclagem, né? E aí, muitos sugeriram uso. A gente tem uma diferença entre reciclagem e reuso. Aí uns vão pensar assim, pô, a professora não considerou, mas quando eu perguntei, ela disse que podia ser. Por exemplo, vidro, né? Teve uns que me perguntaram, mas professora, eu posso fazer do vidro? Disse, pode, porque tu pode reciclar o vidro, usar o vidro para outra coisa. Agora, no momento em que diz que o vidro volta para o processo para transformar em vidro, então é reuso, não é reciclagem. Captaram? Então, tem outros produtos também, ou então colocar ali as rebarbas, né, num processo, numa metalúrgica, numa siderúrgica, alguma coisa nesse sentido, e voltou para o processo. Isso é reuso, não é reciclagem. É porque naquela aula nós vimos a diferença de reuso, reciclagem, né, ou então destino final, ou transformar em energia, né, e poder calorífico e tal. Então, assim, precisam prestar atenção, porque ali estava o detalhe da atividade, tá? Então, esse é o feedback sobre a que vocês fizeram na última aula. E outros estão confundindo aquela atividade com a atividade da semipresencial, das duas semipresenciais, que é diferente. Como eu disse, que podia se procurar lá na internet, vocês poderiam pesquisar e ver as alternativas. Qualquer empresa de qualquer processo. Mas a semipresencial, não. Aí vocês têm uma empresa definida, né, que vocês fizeram um estudo, um levantamento, enfim, e que vocês vão apresentar. Tem uma grande diferença, né? Tem uma grande diferença num e no outro, certo? Prof, essa que a gente vai apresentar semana que vem, aquela lá que foi feita em grupo, referente aos resíduos? Sim, sim. Já é a apresentação semana que vem? Duas atividades sobre resíduos, aí o pessoal se confundiu. Tá, porque uma sobre resíduos, tá? Nós fizemos em dupla, a Camila e eu, tá? Sobre resíduos. Tá? Foi uma semipresencial do dia 20, material do dia 25. E que também vale pelo dia 10 de abril, e que vocês vão apresentar na próxima aula, como conclusão da AP1. Tá, mas então na próxima aula vai ser essa que nós estamos fazendo em grupo daí, não essa dupla que eu fiz com a Camila. Não sei, a que tu fez com a Camila foi a da semana... TDE do dia 25. Dia 25 de março. Isso. E nós pegamos Essa dia 25 de março foi de um resíduo qualquer que vocês pegaram lá e acharam alternativas de reciclagem. Exato. Isso, nós pegamos a indústria têxtil e laticínio. Isso. Agora, a atividade que vocês vão apresentar semana que vem então, equivale às duas semipresenciais, que é um trabalho em grupo, que escolheram uma empresa, aí tu escolheu a unidade onde tua esposa trabalha, né? Isso. Aí sim, daí é essa mais robusta. Tá, que nós estamos com a Patrícia e com a Gabriela também, daí no grupo. Aí, tá, eu não sei. Tá, perfeito. Tá, e a apresentação em PowerPoint, né, que trabalha no modo científico, né? Isso, daí o trabalho vocês postam lá na quinta-feira e apresentam em PowerPoint. Tá. Pode postar até dia 14, né?
Eu deixei aberto lá, não sei, não lembro assim, Jonas, aí vocês têm que ver o dia que está aberto. Tá, perfeito. Bom, gente, então vamos para nossa aula hoje. Ela é uma aula relativamente curta, que é sobre os processos, né? Os processos. Nós vamos ver os modelos de gestão ambiental, mas antes nós vamos concluir a aula da semana passada. Por quê? Porque na semana passada a gente viu os controles de poluição, a prevenção, né? Então, o que eu coloquei aqui, visto na aula 5, e a gente não viu a abordagem estratégica da gestão ambiental, né? O que seria a abordagem estratégica? Ela, na verdade, a questão ambiental, ela deixa de ser só voltada à produção, né? Só se preocupando com a produção, a geração dela, e aí envolvendo só os funcionários relativo a esses processos, mas sim como uma função administrativa. E aí a gestão ambiental, ela passa a fazer parte do planejamento estratégico da empresa, né? Então, ela não só envolve trabalhos de rotina, como também faz presente na discussão de cenários alternativos e consequente análise de sua evolução, gerando políticas, metas e planos de ação. Então, é aquela empresa que incorporou a gestão ambiental como seu processo de melhoria, quer dizer, eu tenho que sempre melhorar, me focar também na questão ambiental, e aí eu entro em toda a minha organização. Claro que você gerando lá resíduo no teu processo produtivo, é um resíduo que pode ser poluente e tal, né, mas quando a gente fala de forma estratégica, você trabalha com a educação dentro da organização, você começa a ver que todas as áreas, é que nem a qualidade, né, todas as áreas são responsáveis também pela questão ambiental, né, e não só lá o processo produtivo, né, por isso que diz assim, ó, discussão de cenários alternativos, né, consequente análise de sua evolução, gerando políticas, metas e planos de ação. Então, por exemplo, gerando políticas, a organização gerar políticas da qual ele coloca assim que a cada X período tem que reduzir tantos por cento de rejeitos, e aí virou metas, e aí vão buscar, através de planos de ação, uma solução. Quanto que, se eu só tiver nessas abordagens aqui, eu posso ficar trabalhando, por exemplo, controle da poluição. Eu vou estar só controlando ela, ó, tecnologias utilizadas são para controlar, né? Eu não estou ali colocando metas de redução, de ser uma empresa vista como, né, com uma filosofia voltada à questão ambiental e sustentabilidade, enfim. Então, quando tu entra na estratégia, então é porque a coisa já está num âmbito realmente englobando toda a empresa, né? E aí a gente chama isso de gestão ambiental, ó. Modelos de gestão ambiental, onde a gente começa a envolver não só processos, mas como um todo. Então, modelos de gestão ambiental, quem já fez qualidade, quem está fazendo, vai ver que existem vários modelos de gestão da qualidade, que não necessariamente precisa ser uma ISO, né, porque a ISO 9000, ela é que mais representa, parece assim, que, tem qualidade, tem que ter ISO. Não, mas tu pode ter modelos de gestão sem ter uma certificação. Da mesma maneira é a gestão ambiental. Tu pode fazer uma gestão ambiental na tua organização, você pode mudar a cultura da organização, não necessariamente tendo uma ISO 14000, né? E é isso que nós vamos ver hoje. A 14000 nós vamos ver num outro momento. Agora a gente vai ver outros modelos, né, de gestão ambiental, como que eles surgiram, né, enfim,
que existem, né, várias maneiras de se olhar para esse processo. E o primeiro, só um pouquinho que eu não coloquei aqui no... Ó, a implantação de um sistema de gestão ambiental é normalmente um processo voluntário, né? Então, só uma ISO, claro que ela ainda passa a ser voluntária da organização, porque ela implanta se ela quiser, né? Mas ela pode estar sendo de forma obrigada pelo seu cliente, né? O cliente só vai te comprar se tu tiver uma ISO 14000. Né? Ao optar pela sua implantação, porém, as companhias não estão visando apenas o benefício financeiro, os benefícios financeiros, porque implantar um modelo de gestão ambiental também é economia da matéria-prima, eficiência da produção. Lembra que eu falei que a gente pode usar como marketing também? Né? Mas, professora, mas os processos podem encarecer? Podem num primeiro momento, mas depois você pode vir a ser de forma mais econômica. Estão também estimando os riscos de não gerenciar adequadamente seus aspectos ambientais. Então, se não é por benefícios, ou não é apenas benefícios, mas também do contrário, quer dizer, se eu não gerenciar meus resíduos, se eu não me preocupar com isso, eu posso ter o quê? Eu corro de não gerenciar adequadamente e ocorrer acidentes ambientais, descumprimento de uma legislação. Eu não quero ter um sistema de gestão do meio ambiente, porém, eu tenho que ter, no mínimo, o que a legislação ambiental me exige. Incapacidade de obter créditos bancários, lembram lá que eu mostrei para vocês, né? No caso do crédito verde, quer dizer, se você tiver um projeto na qual você está contemplando, né, essa questão da gestão ambiental, é fácil de você conseguir um financiamento. Porque se você não provar a importância, pode não efetivar esse citado, né? Puxa vida, agora já entrou outro. Deixa eu ver aqui. Perda de mercado por incapacidade competitiva. Você pode perder mercado porque você não trabalhou com os processos, não melhorou eles, e aqueles que o fizeram conseguiram ser mais competitivos. Então, nós temos aqui um primeiro modelo. Esse modelo, a gente chama de atuação responsável. A atuação responsável virou uma marca registrada, por isso esse Rzinho aqui, ó. É um programa adotado pela Associação Brasileira da Indústria Química, ABQUIM, baseado no programa criado pela American... à época foi chamado de, né, para demonstrar seu comprometimento voluntário na melhoria contínua do seu desempenho em saúde, segurança, meio ambiente e sustentabilidade nos meados de 80, né, 1980. O que acontece? Né, hoje ele é adotado em mais de 50 países. Lembram lá que os grandes acidentes ecológicos envolvem o quê? Empresas químicas, né? São as empresas químicas que ocorrem. Tinha que dar era emergencial a coisa, nesse sentido de tomar uma ação efetiva mesmo para cuidar sobre a questão ambiental. E aí, então, as empresas químicas se reúnem
e criam, né, esse programa Atuação Responsável. Quer dizer, essas empresas que são associadas na atuação, que implantam esse programa de atuação responsável, ela tem vários critérios, né, e ela tem que cumprir aqueles critérios. No Brasil, uma empresa química que quer participar dessa Associação Brasileira da Indústria Química, ela é de caráter obrigatório aplicar esse programa de atuação responsável. Não é, até 92 era uma questão voluntária, depois de 92 não, agora passou a ser obrigatório. Se a empresa não implantar o programa de atuação responsável, e aí ela tem todas as regras, né, ela não participa dessa associação. E qual é a importância dessa associação? Ela é muito importante para as empresas, porque você tem todo quem faz parte, eu cheguei a participar de algumas reuniões da Abequim, é treinamento, você tem todos os indicadores de todos os mercados, quer dizer assim, eu sou da área de tintas, por exemplo, então, assim, o que é consumido no mundo, no país, no estado, regional, quanto que se paga, como é que está a matéria-prima, quer dizer, tu tem uma gama de informações, lembram lá, que quem já fez análise do ambiente externo, a Abequim, ela é uma fonte de informação de externa muito, muito grande e muito fidedigna, né? Então, a empresa que não está associada à Abequim, ela está meio que no limbo da sua área. Requisitos, então, do programa. Ela visa saúde, prevenir a exposição de agentes químicos, físicos, ergonômicos e biológicos. Segurança, preservar a integridade das instalações e a confiabilidade operacional. E meio ambiente, eliminar e ou reduzir os impactos causados pelos produtos químicos no meio ambiente. Então, com isso, porque não é só os acidentes, e os funcionários que trabalham nessas empresas. Tem produtos extremamente tóxicos, cancerígenos e tal. Então, prevenir a exposição de agentes químicos, quem? A saúde, os funcionários, as pessoas, né? A segurança. Então, tem que ter instalações que preservem a integridade dos funcionários, das pessoas, né? Confiabilidade operacional, garantir que o sistema, se houver alguma coisa, não vai atingir as pessoas. Mas como, professora? Com sistemas de segurança. Bom, em vez de explodir, rompe lá uma válvula, que é a válvula de escape, por exemplo. Né? Então, são maneiras de garantir que as pessoas não vão ser expostas, né, a esses agentes. E meio ambiente jamais, né, contaminar o meio ambiente, resolver isso internamente, tratar isso internamente, buscar reuso, buscar reciclagem, né, ou então um destino correto. Este programa está estruturado conforme o modelo. E aí, né, o nosso PDCA, planejar, implantar, monitorar e analisar. As empresas, elas precisam utilizar dessa metodologia para resolver problemas e melhorias, sempre melhorando, buscando melhorias. E a base da atuação responsável é utilizar o PDCA. Alguém já tinha ouvido falar nesse programa de gestão, atuação responsável? Alguém já trabalhou numa empresa química? Entendo que não. Não, professora, eu não. Bom, então, hoje no
Brasil existem 4 núcleos do programa, que tem por objetivo fazer a multiplicação e propagação. Então, esses núcleos da ABEQUIM, né, contam com o apoio das organizações regionais. Onde que tem? Na Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, tem da ABEQUIM em Porto Alegre, que tem o objetivo de quê? De dar suporte, orientação para as empresas, né, que devem adotar esse programa para participar da ABEQUIM. Então, como a gente fala na qualidade também, a multiplicação, a propagação de mais pessoas que entendam o programa para implantar, né? Então, não existe assim, aqui o programa possui indicadores de desempenho que são acompanhados periodicamente. Como a gente vai ter uma aula só de indicadores, eu vou apresentar esses indicadores naquela aula, mas são vários indicadores que mostram em que caminho que a empresa está nesse sentido, porque não adianta só a empresa dizer assim, eu faço, implantei esse programa, tá? Só que uma das etapas desse programa é o monitoramento, e os resultados desse monitoramento você tem que passar para a ABEQUIM. É por isso que ela consegue controlar, né, acompanhar, e até você tem como se comparar com seus pares, né, com outras empresas. Mas, para aí, eu estou conseguindo nesse indicador aqui um resultado X, e outras empresas no meu tamanho conseguiram um resultado bem melhor. O que as outras empresas estão fazendo? Ou então, ao contrário, né, eu não estou conseguindo chegar lá, vou ver o que né, estão fazendo, ou eu me torno uma referência, né, nesse sentido. Opa, né, outras empresas ligam, mas o que tu está fazendo com esse, para atingir esse indicador tão bom, né, posso ver o teu processo, entender o teu processo, onde é que tu fez uma melhoria, que você conseguiu um resultado. Isso é muito importante, né, gente? Deixando de lado um pouco a competitividade, a gente tem que pensar num todo, né, na sociedade também. Eu não vou abrir o jogo, porque se aquela empresa fizer, deixa eu ser o melhor. Sim, mas o que adianta? É a mesma coisa que a gente está num barco, né, o meu lado está bonito e a do outro lado está furado. O barco vai afundar. Pode afundar primeiro aquele lado, mas você vai, uma hora, também afundar, né? Então, por que não ajudar a tapar aquele buraco para se manter, né? Claro que não quer dizer as estratégias de vendas ou de formulações desses compostos químicos, né? Mas, volto a dizer, é voltado à responsabilidade, né? Então, a responsabilidade de não gerar tanto rejeito, a responsabilidade de dar destino correto, enfim. Outro modelo, né, é da qualidade ambiental total. Modelo de administração da qualidade ambiental, TQEM. Na qualidade é o TQM, Total Quality Management. Mas aqui tem o environmental, que é ambiente, né? Então, foi criado por uma ONG, constituída por 21 empresas multinacionais, entre elas a IBM, a Kodak, a TET, a Coca-Cola, lá em 1990, né, com ampliação dos conceitos de qualidade total. Por quê? Porque esses conceitos de qualidade total já existiam, né? E aí eles se voltaram também para o lado ambiental. Qual foi o objetivo? Proporcionar às empresas que tinham qualidade total migrassem para o TQM, né? Já que os dois possuem os mesmos elementos básicos. E tanto que o que eu já estou falando para vocês é uma maneira também de pensar na qualidade. A qualidade é melhoria contínua, a qualidade é sempre buscar os melhores resultados e melhor para todo mundo, né? E no momento em que você trabalha com a gestão ambiental,
é melhorar para todo mundo, para todos os envolvidos, né? Para a comunidade, para o fornecedor, quem trabalha com fornecedor, você tem que, do mesmo jeito, apresentar resultado para a organização, a gente viu isso lá no tripé, né? Para o funcionário, tu tem que cuidar da saúde do funcionário, tu tem que cuidar do bem-estar dele dentro da organização, mas também você tem que pagar um salário digno para ele, porque se ele não ganhar a economia, né, o tripé, economia ambiental e social, né, e assim por diante. Então, quais são os elementos que ambos apresentam? Foco no cliente, qualidade como uma dimensão estratégica. Lembra que eu falei, quando passa a ser estratégica, envolve toda a organização. Processos, comunidade de análise, quer dizer, eu tenho que estar sempre analisando os meus processos. Participação de todos, da mesma maneira que eu falo na gestão da qualidade. Onde você fala em gestão, você tem que envolver todos. Né? Não tem como fazer uma gestão ambiental numa administração autocrática, né? Onde só eu, líder, só eu, gerente, só eu, diretor, é que sei, e vocês fazem. Né? Mas não tem coisa melhor, só eu penso a melhor maneira para fazer as coisas, quer dizer, onde você não considera que teu funcionário também é teu parceiro para melhorar o processo e com isso ter mais resultado, mas que ele também merece que esse resultado venha para ele de alguma maneira, né? Aí quando você não faz isso, o que é? É uma via de uma mão só eu quero, né? O funcionário está ali só para trabalhar, pensar para mim, né? E não eu também pensar para ele. Trabalho em equipe, não tem como trabalhar em equipe numa administração autocrática. Parceria com os clientes, fornecedores, melhoria contínua. Quer dizer, às vezes, a organização, para mudar diminuir a geração de um resíduo, ela tem que mudar um processo ou até mudar a composição do seu produto. E nessa composição, eu vou afetar o meu cliente. E aí? Não posso mudar porque vou afetar o cliente, mas tu conversou com o cliente? Será que o cliente não vai aceitar essa mudança? O que para o cliente vai afetar se eu mudar a matéria-prima? Um componente da matéria-prima? Né? Então, nesse sentido, o cliente passa a ser teu parceiro. Quando você apresenta as alternativas, com isso eu reduzo o tanto de resíduo que vai lá para o meio ambiente, né? Aí eu alterando aqui, não altera o teu preço, ou altera em 5 centavos, tem como tu absorver esse aumento de preço, mas em detrimento disso, o cliente pode ser parceiro, e o cliente, além de parceiro nisso, pode utilizar isso como um benefício para ele no marketing, né? Porque ele também tem as obrigações sociais dele, no sentido de cada vez mais melhorar o seu produto nessa questão também. Fornecedor nem se fala, né? E aí a melhoria contínua. Vejam que se conversa, esses dois sistemas, eles se conversam tranquilamente. Tanto é que as duas ISOs, a ISO 9001 e a ISO 14001, elas tinham diferenças. E uma empresa, quando aplicava uma, quando ia aplicar a outra, tinha divergência. Agora eu tenho que mudar o processo, mas se eu mudar o processo para 14001, eu não contemplo a 9001. Aí o que tiveram que fazer? Tiveram que, ao longo do tempo, as duas se conversarem. E hoje as empresas, muitas vezes, já se certificam das duas ao mesmo tempo. Porque ele fazendo muitas etapas da qualidade, já contempla as etapas do meio ambiente.
Daí aqui, uma das premissas básicas que orienta essa administração é a realização de melhorias contínuas em todas as instâncias da empresa. Não é só no processo, mediante a participação de todos os integrantes para atender as demandas da qualidade, do preço, da variedade dos produtos, a variedade dos produtos, com rapidez, ó, lembra da entrega, confiabilidade das entregas, que é o atual padrão de competitividade exige. Quer dizer o quê? Que quando eu trabalho com gestão ambiental, eu também tenho que enxergar isso. Não, agora a gente não pode mais gerar resíduo e o processo vai ter que ser esse, e isso eu vou demorar 5 dias a mais, 20 dias a mais, né, nessa minha produção. Opa, de repente a empresa se torna não mais competitiva. Daí não adianta fazer gestão ambiental, porque a empresa não vai se manter no mercado. Então, sempre trabalhar, né, mas nunca perder o foco, né, de que você também tem que ser competitivo, né. Então, tanto o TQM como o TQE rejeita a ideia de objetivos e níveis de qualidade fixos, tais como níveis aceitáveis de defeitos, de reclamações, de poluição e de outros indicadores de desempenho. É a busca contínua para melhorar. Então, é isso, é a melhoria contínua, quer dizer, ele não vai... nós chegamos no índice de rejeitos, né, ou de poluição por rejeito, rebarba, né, resíduos, tal. A gente já mudou o processo, a gente reduziu 40%, pronto, agora nós vamos ficar assim. Beleza, padronizou o processo, padronizei o processo, vai continuar fazendo isso? Vou continuar fazendo isso. Só que, em paralelo, você já começa a pensar se não tem como melhorar esse processo, né? Mas continua fazendo. No momento que você achou uma maneira de fazer melhor ainda, muda o processo, padroniza aquilo ali, né? Então, a redução de 40 passou por uma redução para 50, beleza, padroniza isso. Volta a pensar como que pode melhorar, e assim sucessivamente, melhoria contínua. Então, como qualidade total, a ferramenta utilizada para buscar melhoria contínua é o ciclo do PDCA, da mesma maneira que o outro processo, né? As demais ferramentas da qualidade, daí então, como vai fazer uma investigação, você tem que fazer um benchmarking. Benchmarking, na verdade, é uma comparação com uma outra empresa, né? Bom, eu consegui reduzir 40% dos resíduos, mas eu sei que uma empresa no meu ramo, no meu pórtico, já conseguiu 60%. Então, eu vou visitar lá ele, para ver como é que ele conseguiu reduzir isso. É claro que se ele aceitar a tua visita. Mas benchmark é isso, é visitar o que você, um concorrente, né, ou uma empresa maior ou melhor que a tua, para saber o que ele está fazendo de melhor. Nem sempre precisa ser da tua área, né, mas no caso de resíduos, no caso de poluição, vamos supor assim, no meu processo eu gero gases X, um tipo de gás, né? E só que são tecnologias muito fechadas, eu não vou conseguir entrar na empresa de um concorrente, mas você pode procurar uma empresa que também libere esse tipo de gás, que faz outra coisa, e que está melhor que você. Daí você quer, porque na verdade você quer ver como é que ele resolve aquele problema daquele gás, não a tecnologia dele no sentido de produção, de como é que ele criou aquele produto, enfim, né. Diagrama de causa e efeito, diagrama de Pareto, fluxogramas de processos, então, todas as ferramentas da qualidade você também emprega na gestão ambiental. No caso do TQ
Então, aqui a gente viu dois modelos, tá? Modelo de atuação responsável e o modelo de administração da qualidade ambiental total. Agora nós temos o modelo de produção mais limpa, PML, ou Cleaner Production, produto mais limpo, que quer dizer a mesma coisa. A PNUMA, né, lembram lá dos programas das Nações Unidas para o Meio Ambiente, naqueles encontros internacionais, em 89, eles disseram o seguinte, ó, a aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva integrada aos processos, produtos e serviços para aumentar a ecoeficiência e reduzir os riscos ao homem e ao meio ambiente. Então, produção mais limpa, aplicação contínua. Aplica-se processos produtivos, conservação de matérias-primas e energia, eliminação de matérias-primas tóxicas, redução da quantidade e toxicidade dos resíduos e emissões. Né? Então, essa melhoria aqui, essa aplicação contínua de estratégias preventivas, né, procurar tecnologias mais limpas, que geram cada vez menos poluição, tanto nos processos produtivos, como no produto, redução de impactos negativos ao longo do ciclo de vida do produto, quer dizer, um impacto negativo do plástico, por exemplo, a levar centenas de anos para se degradar, né? Então, isso é uma coisa, um impacto negativo. Serviços, incorporação de preocupações ambientais no planejamento e entrega de serviços. Da mesma maneira, né? Então, sempre se preocupar em fazer da melhor maneira, da maneira cada vez mais limpa, quer dizer, menos geração de resíduos, menos geração de liberação de poluição e também cada vez usar menos matéria-prima tóxica, que é o caso, então, um exemplo que a gente pode utilizar no caso dos brinquedos, né? Então, antigamente, até os anos 90, era normal usar pigmentos com metais pesados para fazer, por exemplo, brinquedos de plástico. Então, tem ali uma toxicidade naquela... Daí, o que é brinquedo de criança? É criança botar brinquedo na boca. Então, ele está botando um plástico que tem pigmentos que são à base de metais pesados. Aí, na própria tinta, também. Então, tinta à base de pigmentos de metais pesados. Aí, mas a gente não fica mordendo na cadeira. A criança, sim. Então, os berços, por exemplo, né? Alguns que já são pais sabem, né? Que quando a criança está no berço e começa a crescer os dentinhos, elas começam a morder tudo, né? E aí, fatalmente, ela vai engolir pedacinhos de tinta lascadas e tal, né? E aquilo é tóxico. Então, a busca de pigmentos com menos toxicidade ou nenhuma, aí tintas também, daí tintas à base d'água ou atóxicas, que não tem mais esse tipo de resina, que não tem mais, tudo isso é para, né, trabalhar com produtos de impactos negativos, porque depois também tu vai jogar fora aquilo, ou aquele resto de tinta vai ser dissolvido e vai para os rios, e aí tá poluindo as águas, né? Primeiro que não é nem para ir direto, e segundo, como tratar isso? Agora, se nem tem, é mais fácil de tratar, né, gente? Então, essa
essa busca, né? Vocês, professora, mas isso aí nos outros também sugerem, com certeza. Mas são métodos de gestão ambiental que as empresas aplicam, como se diz, escolhem. Não, eu vou usar o modelo de produção mais limpa. Não, eu vou usar o modelo de gestão gestão do meio ambiente total, né? Da qualidade ambiental total. Então, aqui, ó, figura abaixo mostra os diferentes níveis de produção mais limpa. Então, eu tenho uma produção mais limpa. Então, ela me abre em minimizar resíduos e emissões ou reutilizar os resíduos e as emissões. Porque a gente está pensando também, gente, imagine aqueles parques fabris enormes, com aquelas monte de torres. Então, ali tu tem uma gama muito grande em paralelo, produções em paralelo, né, e que estão gerando vários tipos de resíduos, produtos e resíduos, né. Então, o que é minimização dos resíduos e emissões? Nível 1, redução na fonte, lembra lá, a primeira redução na fonte, modificação, como é que eu posso reduzir na fonte? Modificando o produto ou modificando o processo, né? Como que eu posso modificar o processo? Aqui, housekeeping, casa, substituição de materiais, mudança de tecnologia. Só um pouquinho. Né? Então, na redução da fonte, se eu mudar de tecnologia, por exemplo, eu já tinha dado esse exemplo na aula passada, né? Como é que eu posso reduzir o consumo desse material? Mudando a tecnologia. Eu tenho uma máquina mais obsoleta, mais antiga, onde ele faz, por exemplo, esse frasco, o frasco, tá? Desse álcool gel aqui, ele utiliza aqui, vamos supor, 100 gramas de plástico. E ela faz uma espessura, do meu frasco, ele é de lá, vamos chutar lá, de 1 milímetro. Mas não precisaria ser de 1 milímetro a espessura desse frasco. Poderia ser de 0,7 milímetros, é menos que 1 milímetro. Mas a minha máquina não faz essa espessura, o mínimo que ela faz é de 1 milímetro. Então, eu estou perdendo o produto, eu estou botando o produto aqui dentro, na espessura, desnecessariamente, eu estou desperdiçando. Mas é a máquina que eu tenho. Se eu reduzir mais isso, o que vai acontecer? Vai ter umas falhas. Por exemplo, o frasco vai sair com uns buracos, porque ela não se espalha toda, porque é uma máquina antiga. Agora, se eu trocar a minha máquina, se eu trocar a minha tecnologia, eu consigo fazer de 0,7, né? E aí, eu estou reduzindo ali 0,3 milímetros, que daí em gramas, eu disse 100 gramas, de repente eu consigo aí trabalhar com 80 gramas, 70 gramas, então em cada frasco eu estou economizando. Eu estou economizando, eu estou gerando menos, estou botando menos produto que vai virar sucata, né? E assim por diante. Isso é redução na fonte, quando eu também consigo reduzir a quantidade de matéria-prima ou o melhor uso dessa matéria-prima, né? Ou substituindo o material. Como eu já dei de exemplo para vocês lá na primeira aula, as sacolas de plástico, que hoje já podem ser feitas a partir da cana-de-açúcar. E já fazem essas sacolas e vocês nem sabem que utilizam elas.
vocês vão saber que vocês utilizaram elas, ou vocês receberam de uma loja, ou de supermercado, quando vocês deixarem essas sacolas aí por 3, 4 anos, e aí você vai pegar a sacola, ela se desmancha toda, ela começa, se esfarela. Isso é porque já é uma sacola reciclável. Ela vai se desmanchar na natureza muito mais rápido do que, porque ela não é feita de petróleo, né, desse mineral. Então, isso é trocar, substituir o material. E a resistência dela é a mesma, tanto que vocês usam nem sabem que estão usando, né. E a reciclagem interna, né, é aquela que a própria organização consegue utilizar ela de outra maneira, mas dentro da empresa, não precisa tirar ela, né? Como eu estava falando no início da aula, que reciclagem é diferente do reuso. O reuso, ele volta para o processo. Ele volta lá, se desmancha e faz a mesma coisa. Volta a ser sacola, volta a ser uma peça fundida, volta a ser... Reciclagem, ela não é mais sacola. Eu posso fazer outro objeto em plástico que não seja sacola. Porque, de repente, o produto que eu faço, ele não permite que o meu produto seja reciclado, só virgem, né? Por exemplo, não falando do plástico, vamos lá para madeira, né? Para madeira, uma fábrica de móveis. Bom, uma vez você cortou a chapa e fez o roupeiro, fez o armário, sobrou aparas, né, pedaços de madeira, e eu não posso fazer reuso, eu não posso transformar ela em chapa de novo, né, a não ser que você vá fazer ela em resíduo, né, transformar ela em serragem, depois fazer tábua de novo, né? Mas, enfim, esses pedaços, eles podem, de repente, no estudo, né, num trabalho de melhoria, é descobrir uma maneira de aproveitar esses pedaços para fazer uma outra parte, ou um outro objeto. Isso é reciclar internamente. Não, ela não vai lá vai para a caldeira, ou eu vou dar lá para o pessoal transformar em serragem para botar nas plantas, né? Não, você recicla lá dentro e vai fazer, com isso dá para fazer caixinha, dá para fazer, enfim, né? Reciclar internamente. Uma segunda opção é a reutilização dos resíduos e emissões. Isso seria o nível 3, reciclagem externa. Estrutura e materiais. A reciclagem externa eu não tenho mais o que fazer com isso aqui, estou com esse monte de sobras, né? Então, eu vou vender para uma reciclagem externa. Aí sim, aí você dá para alguém, para uma outra empresa, vende para essa outra empresa, e ela vai fazer essa reciclagem, vai transformar em outra coisa. Né? Aqui, como eu estava falando no início da aula, seria a reciclagem do vidro. Quando ele volta para ser transformado em a garrafa, que quebrou tudo, né, sobrou, quebrou e tal, volta para se transformar em garrafa, é reuso, não é reciclagem. Agora, isso assim, eu não tenho como usar essas garrafas, então eu vou vender para aquela empresa que compra esses resíduos e essas garrafas se tornam obras de arte. Eu reciclei. E ciclos biogênicos, aí sim é aquele destino final, que aí você tem que analisar qual que você pode dar. Aqui fica explicado, o nível de 1, redução deve ser o primeiro caminho da produção mais limpa, pois ela evita a geração de resíduos e emissão.
Quando os resíduos não podem ser evitados, devem ser reintegrados ao processo conforme o nível 2. Caso o resíduo não puder ser absorvido pelo processo interno, o mesmo deve ser encaminhado para ser absorvido por processos externos à organização, que demonstra no nível 3. A introdução de técnicas de produção mais limpa na organização pode ser realizada produzindo várias estratégias, podendo das metas ambientais, econômicas e tecnológicas da mesma. Essas metas estão baseadas na política gerencial e nos seus profissionais. Então, vejo, de novo, né? Estão lá nas metas. E daí você cria metas e aí você vai buscar, né? Então, nessas metas ambientais, não pode se desvincular das econômicas, né? E tecnológicas, que tu acaba trabalhando junto, né? Em função de que nós estamos falando de processos que geram poluição. Não existe mágica, né, gente? Não existe mágica. Tem que ser trabalhados e fatalmente vai entrar, muitas vezes, a tecnologia nesse processo. Podemos citar exemplo como mola propulsor, os fatores econômicos como ponto de sensibilização, que é o que eu falei aqui, né? Para a alteração do processo produtivo. Você prova que você pode, com uma mudança de tecnologia, você vai utilizar menos matéria-prima para fazer esse frasco, e você calcula, projetando o quanto que você economiza, você tem como provar em quanto tempo você paga uma máquina nova. Né? Então, ela é um fator propulsor para a mudança. Mas para isso requer estudo, para isso requer trabalho, e para isso requer trabalho em equipe, né? Não foge disso. Ecoeficiência. Tem como seu princípio a redução de materiais e energia por unidade de produto ou serviço, aumentando assim a competitividade da empresa. Diminuindo as pressões sobre o meio ambiente através da redução de extração de recursos naturais e do depósito de resíduos. Então, esse modelo de ecoeficiência, de acordo com Barbieri, ele está voltado a quê? Minimizar a intensidade de materiais ou produtos e serviços, minimizar a intensidade de energia gasta nesses produtos e serviços, minimizar a dispersão de qualquer tipo de material tóxico pela empresa, aumentar a reciclabilidade dos seus materiais, maximizar o uso sustentável dos recursos renováveis, quer dizer, maximizar o uso sustentável, por exemplo, de recursos como água, como energia, né, que são renováveis, né, eles se renovam, mas a gente usar de uma maneira sustentável isso também. Aumentar a durabilidade dos produtos da empresa, aumentar a intensidade dos serviços de seus produtos. Este modelo de gestão se assemelha muito à produção mais limpa, sendo que seu diferencial é a preocupação na busca contínua de melhores níveis de eficiência, reduzindo o consumo de recursos e impactos na natureza. Então, esse é ainda mais exigente que o produção mais limpa. Né? Então, tudo ele vai tentar procurar reduzir o impacto na extração, né, na extração de recursos naturais e substituir por recursos renováveis. Por exemplo, se eu usar metal, né, o ferro, ou metais que nós temos menos, nós temos uma previsão menor porque o metal que existe na Terra já foi contabilizado, né? Então, um dia ele vai acabar. Mas o que eu posso dizer, por exemplo, recursos renováveis. A árvore é renovável, porque se eu plantar de novo, ela vai crescer e eu vou ter de novo a árvore, né? Eu vou consumir uma, mas eu vou plantar outra. Então, isso são recursos renováveis, né?
e então tentar substituir por recursos renováveis. Ah, professora, mas a gente está vendo aí devastação. Normalmente quem está devastando não é aquele que está plantando, porque aquele que está plantando, ele tem as regras, né, para isso, para cortar uma árvore, para fazer um campo de plantio, ele tem toda uma legislação, e ele tem que seguir essa legislação, senão o Estado não deixa nem plantar, né? Quem derruba a árvore e não planta, aí são aqueles que fazem tráfico de madeira, madeira ilegal, enfim, mas isso é uma outra história. A gente está falando aqui dessa questão que às vezes as pessoas põem na cabeça, não, usar a árvore, derrubar a árvore, destruir a natureza. Não é assim, né? Senão a gente não viveria mais. A gente não teria condições de ter o que a gente tem. E principalmente, né, pessoal, as pessoas falam, mas duvido que querem deixar o conforto de sua casa. Quer dizer, como é que tu deixa a tua casa aquecida? Né? Mas eu tenho ar-condicionado. Sim, o ar-condicionado não é energia? A energia vem da onde? Né? Ou vai num parque, mas aqui não tem piscina aquecida. Como é que a piscina é aquecida? Através de caldeira. Como é que a caldeira tem energia? Através da madeira. Não, mas não pode ser. Então, através do óleo, petróleo. Então, assim, né, a gente quer o conforto, mas às vezes fica sendo demagogo, né, porque fica gritando uma coisa que no seu dia a dia não faz, ou não abre mão, né, porque daí tem que abrir mão, dizer assim, não, se eu realmente sou ecológica, né, do fio do cabelo até o dedinho do pé, então eu não vou mais consumir isso, não vou mais consumir aquilo, não vou mais não sei o quê, não vou mais não sei o quê, e aí a tua vida é diferente, né, mas isso daí é muito difícil, né, então, tem como a gente ter uma vida confortável e trabalhar de forma sustentável, né. Aqui, aumentar a durabilidade dos produtos, aumentar a intensidade de serviço de seus produtos. Então, esse modelo de gestão se assemelha muito à produção mais limpa, porém, né, eu já li isso, a preocupação na busca contínua de maiores níveis de eficiência, quer dizer, eu consigo com 0,7, opa, beleza, agora nós vamos buscar menos. O que é desenvolvimento de produto, que é a próxima, se não me engano, é a próxima, pode nos trazer para que a gente consiga fazer uma espessura menor ainda, porque se tiver uma espessura menor ainda, a gente está economizando matéria-prima, mas não é só na preocupação de economizar matéria-prima, mas é de gastar menos recursos naturais. Que está aqui, ó, projeto para o meio ambiente, que é design, né? Então, o modelo de projeto para o meio ambiente tem seu foco centrado na concepção dos produtos e dos seus respectivos processos de produção, distribuição e utilização voltados para o desenvolvimento sustentável, com integração empresarial, também denominado de ecodesign. Para eu conseguir uma maior eficiência, eu não fujo do desenvolvimento de produto. Desenvolvimento de produto, né, muitos entendem que tem que ser engenheiros, né, mas a gente está se voltando, mesmo esses engenheiros, eles têm que estudar para o design do produto, aonde dentro do design, né, a gente não está falando no profissional design, ou também, porque até os cursos de design, eles se voltam ao desenvolvimento de produtos com esse aspecto ecodesign. Tanto que no curso aqui da Ubra, de design, todo ele é voltado para isso. Aonde que você pode trabalhar para que
utilize o menos possível de produto, quando, né, esse produto não é reciclável, e quais são as opções de produção para que gere menos resíduo, né, melhor utilização, e assim por diante. Mas, no desenvolvimento de produto de muitas organizações, tu está trabalhando lá com engenheiros da tecnologia, com engenheiros mecânicos, com engenheiros elétricos, porque é um conjunto para estudar possibilidades, né, desenvolver alguns produtos. E aí, uma empresa que adota esse tipo de projeto no meio ambiente, todo esse pessoal deve se voltar a isso, ao ecodesign, quer dizer, fazer o produto com a melhor utilização possível, né? Então, tem que ser útil para o cliente, né? E para isso, né, tem toda uma preocupação, tem que garantir segurança para o cliente, porque assim, ó, por exemplo, eu faço isso aqui menos fino, ou mais fino, espessura menor, né? Só que, quando eu vou utilizar, se eu apertar demais, ele se estoura. Então, não adianta, então, ele já não está servindo para o seu propósito, né? Então, ele baseia-se em inovações de produtos e processos que reduzem a poluição em todas as fases do ciclo de vida. Ele começa lá na matéria-prima, na concepção do produto, tá? Porque a gente tem que pensar que a empresa já existe. Eu tenho que fazer esse frasco, tá? Quais são as fases desse frasco aqui? Então, na concepção, ó, ela é feita com plástico, não sei do que lá, tá? Qual é a função dele? A função dele é essa, tá? Qual é o processo dele? Ele tem que passar por uma extrusora, dessa extrusora ele tem que passar por não sei o quê, ele tem que nada, ele vai para o cliente, como é que o cliente usa? Ele usa assim, 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 e depois como é que o cliente descarta? O cliente acabou, será que ele não pode ser vendido refil para ele reutilizar ele? Não, ele só é utilizado uma vez e tem que ser jogado fora. Opa! Então, ele pensa em todo o ciclo de vida. Bom, daí ele vai lá pro lixo comum, né? E aí? E aí que é um plástico. Ele vai se misturar com... Se é uma comunidade que recicla, mas tu vai vender essas embalagens do sul ao norte de um país, né? Assim, então, todo país, ele é reciclável? Não, ele vai para o lixo mesmo, lixão, mistura com comida, com papel, né, e vai levar lá seus 400 anos, 500 anos para se desmanchar. Opa, então vamos tentar, bom, sei que o destino dele é esse, então vamos voltar. Vamos transformar ele em reciclável. Se o cliente trouxer para nós o frasco vazio, ele consegue um desconto para o próximo frasco, podemos criar essa alternativa, né? Claro que primeiro pensar no processo, né? Eu estou dizendo agora já lá no final, mas ele também tem que primeiro pensar no processo produtivo, o que ele pode melhorar, enfim, muito parecido com os demais, todos são muito parecidos, né? Só que esse ele vai dar concepção ao aterro, aterro não, né? O destino dele final, o ciclo de vida dele. Então, inovações desse tipo exigem participação de todos os segmentos da empresa, bem como fornecedores e outros membros de canal de distribuição. Por isso, pode ser considerado um modelo de gestão, pois não se trata da realização de uma atividade isolada e nem episódica, né? Ela é contínua. Exige novos arranjos organizacionais para reduzir conflitos, que é entre os diferentes segmentos da organização. Então, por exemplo, inúmeros conflitos entre as áreas de produção, compras, marketing, como nesse processo, toda a empresa é mobilizada. Ele também diz
que é uma maneira de diminuir esses conflitos, porque tem organizações, né, aquelas tradicionais, onde o setor de produção, ninguém se mete, né, daí o setor de compras, ninguém se mete, o que tu quer que eu compre? Compre isso? Bom, como eu vou comprar, problema meu, né, marketing, enfim, todos esses processos. E eles têm que se unir. Por quê? Porque é muito estudo em cima de uma melhoria. Como é que eu posso conseguir um produto que não leve 500 anos para se degradar? Será que eu consigo fazer com outro material? O que nós temos no mercado? Compras vai lá buscar, chama os fornecedores. O fornecedor não tem que falar só com o comprador, ele tem que conversar com quem está desenvolvendo o produto, para ele entender o que ele quer para ir para a sua empresa e tentar pensar também. E assim por diante. Então, envolve toda a organização. E aí, como ele diz, reduz conflitos, porque quebra essas barreiras de que no meu setor ninguém interfere, né? Todo mundo trabalha junto, precisa trabalhar junto. A ideia básica é atacar os problemas ambientais na fase do projeto, pois as dificuldades e, consequentemente, os custos para afetar as modificações crescem à medida que as etapas do processo de inovação se consolidam. Exatamente, porque desenvolver um produto com uma espessura de 1 milímetro, né? E daí, quando chega lá no processo, se a gente poderia trabalhar com menos espessura, poderia, mas aí tu tem que mudar isso. Pô, mas por que não falaram antes? A gente poderia ter ajustado a máquina, por exemplo, feito alguma modificação na máquina. Então, já começa lá, por isso que a produção tem que estar junto. Porque ela também vai dizer se ela tem condições de fazer ou não, né? E aqui, gente, é um resumo desses modelos de gestão ambiental. De repente, vocês já trabalham em alguma organização que tem algum desses modelos. Professora, então, eu entendo que a minha empresa trabalha, por exemplo, com a produção limpa, mais limpa, mas ela também tem a 14.000. Ela pode ter a 14.000 e pode ter um foco em produção mais limpa. Pode ter os dois, né? Mas também pode adotar só essa aqui. Opa, essa aqui me contempla, eu não preciso de uma certificação, trabalha com essa aqui, né? Ou trabalha com a gestão qualidade total, ambiental. Então, vamos ver, as características básicas da gestão da qualidade ambiental total. Extensão dos princípios e práticas da gestão da qualidade total às questões ambientais, né? A extensão dos princípios e práticas de gestão, né? Quais são seus pontos fortes? Mobilização da organização, seus clientes, parceiros para as questões ambientais. Seus pontos fracos? Depende de um esforço para manter a motivação inicial. Porque ela é uma mudança de comportamento, né? Ela é uma mudança de cultura. Então, vai depender do esforço de manter essa motivação até que aquilo se internalize e as pessoas fazem porque sabem que tem que fazer, porque é o melhor. Antes, não, antes elas vão precisar, assim, lembra disso, vamos trabalhar assim, gente, vamos puxar, vamos trabalhar nas melhorias disso e daquilo. Né? Então, ela tem que estar sempre sendo puxada, sempre sendo motivada. Né? E aí, quando isso passa a ser cultural, aí só vai. Produção limpa, qual é as suas características básicas? Estratégia ambiental preventiva aplicada de acordo com a sequência de prioridades, cuja primeira é a redução de resíduos e emissões na fonte. Os pontos fortes, atenção concentrada sobre a eficiência operacional e substituição de materiais perigosos e a minimização de resíduos. Então, quer dizer, professora, que aqui na gestão da qualidade ambiental não se trabalha, mas de repente não com um foco tão intenso como é o foco da produção mais limpa. Ela vai demorar mais para chegar lá, né? Porque aqui eu posso trabalhar mais no foco produção, nos meus processos produtivos, né, e não os demais.
Pontos fracos, depende do desenvolvimento tecnológico e de investimentos para a continuidade do programa a longo prazo. Exato, vai chegar uma hora que você vai se deparar com melhorias que não tem mais o que melhorar, a não ser trocar. E aí, como eu disse, é trocar por tecnologias mais novas, por processos mais novos, e aí vai te exigir o quê? Investimentos. Daí a empresa tem condições, está aberta a fazer investimentos nisso, né? Por isso que ela tem que ser competitiva, porque ela tem que ganhar dinheiro. Se ela usar processos na produção limpa de forma que acaba reduzindo a sua, por exemplo, vendas, porque não consegue mais produzir uma quantidade adequada para ter um retorno satisfatório, como é que ela vai financiar uma tecnologia nova, se ela não tem retorno, né? Então, tem tudo isso, por isso que é o tripé, não adianta, tem que sempre, a gente está falando aqui de organizações, então a gente não pode nunca deixar de ver a questão econômica, mas sem deixar de ver a questão social e ambiental. Ecoeficiência. A eficiência com que os recursos ecológicos são usados para atender às necessidades humanas. Quais são seus pontos fortes? ênfase na redução da intensidade de materiais e energias em produtos e serviços, no uso de recursos renováveis e no alongamento da vida útil dos produtos. Então, também, aqui, né, a vida útil dos produtos. Nesse sentido, é evitar, por exemplo, os descartáveis, né? Os descartáveis, ele é muito, como eu digo, com o surgimento, o desenvolvimento de produtos descartáveis, ele veio a ajudar muito a questão da saúde, né? Por quê? Porque você utilizou e descartou. Aí você, por exemplo, as injeções, né? Vocês provavelmente não viram, nunca viram, mas quando eu era muito pequena, isso já faz tempo, a minha mãe, né, minha família tinha uma caixinha de metal onde tinha a seringa e a agulha. Então, quando alguém tinha que tomar injeção, né, que o médico receitava um remédio através de injeção, eles pegavam aquilo lá, ferviam, né, e aplicavam. Depois ferviam de novo e guardavam. E isso é reuso, né? Reuso porque é para a mesma função. Mas qual era o risco de contaminação? Muito grande, né? Eu vi meu pai e minha mãe, eles ferviam, eles, né, tomavam cuidado, mas quantos tomavam realmente cuidado? Quantos acabavam, passar um álcoolzinho, já sai tudo, isso é pura frescura, e nessa frescura passava uma doença para o outro e assim por diante, né? Imagina nos hospitais, isso em casa, imagina nos hospitais, né, que são as doenças maiores possíveis, né? Então, a contaminação era muito grande. A própria vestimenta dos médicos, hoje eles usam tudo quando vão fazer uma cirurgia, produtos descartáveis, as luvas, tudo descartável. Isso tudo ajudou um monte a saúde a não propagar doenças, a não propagar vírus, a não propagar bactérias e etc. No entanto, se criou um lixo enorme, um resíduo enorme, que antes não existia, né? E aí vamos voltar para nossa casa, os canudinhos, né? Proibido o uso de canudinho, porque os canudinhos estão matando os bichinhos lá no mar. Concordo plenamente. Agora, gente, usar canudo, que você passa uma aguinha e usa de novo, e passa uma aguinha e usa de novo, o que dá para ter de colônias de bactérias dentro desses canudos, vocês não imaginam, né? Então, até que ponto
de uma coisa você detrimento de outra, né? Mas, enfim, isso é só um comentário. O detalhe é não usar canudo. Não usa canudo. Né? Agora, usar... enfim, vocês entendem o que eu quero dizer, né? Então, assim, a gente não pode voltar a regredir na questão saúde em função de não gerar resíduos. A gente tem que solucionar esses resíduos, mas não dar um passo para trás na saúde, porque com tudo isso já acontece tanta coisa, né? Imagina sem ter isso. Pontos fracos, depende do desenvolvimento tecnológico, das políticas públicas apropriadas e de contingentes significativos de consumidores ambientalistas e responsáveis. Né? Então, na questão ecoeficiência tem isso, né? Políticas públicas, o próprio desenvolvimento tecnológico, às vezes você não tem tecnologia para utilizar aquele tipo de produto que seria renovável, né? Políticas públicas apropriadas para contingente significativo dos consumidores ambientalistas, os ambientalistas não querem, daí os outros querem, e, enfim, né, mas a empresa tem que ser produtiva, a empresa tem que apresentar resultado, né, então é um impasse aí na questão ecoeficiência. Nós temos aí como um exemplo a Natura, o Boticário, então, eles estão fazendo bastante esses produtos ecológicos, utilizando, né, de produtos autossustentáveis, quer dizer, sementes que só aquelas que caem, daí lá eles coletam no chão, e é isso que vai ser feito, quer dizer, tu não afetou a árvore, você não obrigou a árvore a crescer de forma como se diz, de forma não natural, né, forçando e tal, mas, gente, vamos ser realistas também, professora, mas tu é muito, nós temos que ser, nós estamos estudando para ser empresários, para pensar numa organização, aí, por exemplo, essas empresas de cosméticos, qual é o volume que elas produzem, né? Agora vamos pensar em produtos de atendimento à grande população, porque os produtos que elas produzem, elas cobram por aquele coletor, aquela pessoa que está coletando, aquilo ali foi pago, então ela vai botar na planilha de custo dela, tudo ela vai colocar na planilha de custo dela, e lá tu vai comprar um creme lá por R$150, por R$100, tá, e para que mercado que ela está vendendo isso? Vou voltar lá na primeira aula e segunda aula que eu falei. Quais são as pessoas que acabam sendo ambientalistas ou se despertando para a importância disso? É aquelas pessoas que já estão com suas necessidades básicas atendidas, já saíram do menor nível da pirâmide de Maslow. Aí, não, eu vou usar um creme que não foi usado os bichinhos para serem testados. Beleza. Só que não é para os 90%, 95% da população mundial, e nem mesmo do Brasil, né? Então, imagina se tudo isso, todos os produtos você for aplicar esse tipo de teoria, nossa, nós estávamos morrendo de fome. Nós não estávamos nos vestindo do jeito que a gente se veste, porque não ia ter matéria-prima suficiente. Nós temos que ter produção em alta escala, né? Há uns anos atrás, aqueles movimentos de MST, mas só que era das mulheres, elas invadiram um laboratório, né, aqui se não me engano, aqui no Rio Grande do Sul, e destruíram era um laboratório de vegetais, né,
e destruíram tudo, eram pesquisas de 20 anos. Gente, o que que aquele estudo estava se fazendo? Se fazendo, tentando achar, desenvolver melhores, vamos supor, árvores, vamos supor, uma árvore que gera um fruto lá que é muito importante para a extração de óleo, mas em vez dela levar 10 anos para crescer e gerar frutos que conseguissem 5, veja o grande, né, ou plantas que teoricamente não iam ser adaptáveis na nossa região, e hoje, e com modificações e com trabalhos e tal, conseguissem ser desenvolvidas na nossa região. Então, quer dizer, que só se criam em região quente, mas pode agora, já modificadas, elas podem ser plantadas na região fria. Isso é um ganho para o país, isso é um ganho para a região, né? E para quê? Para gerar alimentos, para gerar produtos e tal, e aí destrói aquilo lá de uma forma extremamente ignorante, né? Enfim, com outros fins que não o bem comum, né? Eu não sei se vocês estão me entendendo o que eu quero dizer nesse sentido, né? A gente tem que lutar pelo melhor, mas a gente tem que pensar que nós temos uma população muito grande e essa população precisa dos alimentos e das necessidades, serem atendidas nas necessidades básicas, né? E o que vem aqui na ecoeficiência? Às vezes, tem teorias que não se enquadram numa alta produção, mas não quer dizer que aquela alta produção tem que ser a base de poluição. Então, ali ela tem que ser trabalhada, né? Sempre, porque é que nem os agrotóxicos. Concordo plenamente, muita gente morreu com esses agrotóxicos, e que foi sendo denunciado, batido, que existem as leis, e ainda tem gente que compra no mercado negro agrotóxicos extremamente nocivos ao ser humano e a todos os animais, né, utilizam porque eles são mais eficientes, mas só que eles são mais eficientes até que ponto, né? Isso aí é predativo, isso a gente chama de predatório, né? A pessoa não está pensando no todo e lá na frente, ele quer um resultado de agora ele vai ter um bom resultado, mas com consequências ruins no futuro, né? E projeto para o meio ambiente, que é o design, né? Projetar produtos e processos considerando os impactos sobre o meio ambiente. Qual é o ponto forte? Inclusão das preocupações ambientais desde a concepção do produto ou do processo. Pontos fracos. Produtos concorrem com outros similares que podem ser mais atrativos em termos de preço, condições de pagamento e outras considerações não ambientais. Também, então, vai muito esses dois aqui se falam muito, né? Como eu falei, às vezes você produz o mesmo produto, mas ele sai tão caro que é inviável vender. Ah, mas ele tem toda uma não sei o quê, não ataca isso, não ataca aquilo, e esse aqui, ele precisa de tratamento de efluentes, precisa disso, precisa daquilo, mas ele tem corpo, e ele vai vender. E as pessoas que compram, principalmente, para que classe você está vendendo esse produto? Né? Como eu disse, a Boticária, a Natura, ela vende para uma classe que pode comprar o produto. Mas se você está falando de produtos essenciais, aí você tem que pensar no todo mesmo, de populações extremamente fragilizadas na questão de recursos, né? É isso, pessoal. Perguntas, colocações, exemplos.
que vocês têm para me dizer? Vocês já conheciam? Vocês já viram? A sua empresa já tem isso? Hein? Eu não conhecia, prof. Não viu nada disso ainda, assim, de dentro das empresas onde você trabalhou ou trabalha? Não, prof. E existem, né? E existem, tá aí, já há anos e anos, e muitas vezes as empresas, elas não, por quê? Porque a cabeça, os gestores lá, o topo, aonde vocês, se não estão, vão estar, pelo menos é o que eu espero que vocês almejam, façam a diferença, é vocês que têm que fazer a diferença, né, como a gente diz assim, uma pessoa que não sabe do assunto, né, ela errou por ignorância, né, agora vocês não podem mais usar esse argumento, porque vocês sabem, né, então, se não usam, é por livre-arbítrio, de não querer usar, ou pelo menos não propor a usar, né, porque agora vocês já sabem que existe, e qual é o nível de importância disso, né. E aí, Renata, lá na Stara, tem algum processo? Lá eles têm, né? Sim, professor. Tem, né? Gestão ambiental. Pode falar. Lá eles, essa questão aí, eles também tem aviso, né, também, né, segue todas as normas, né. Na verdade, hoje é tudo regrado, né, tudo em cima das normas, tu não pode fazer nada, né, porque tu pode tomar uma não conformidade, né, em cima daquilo ali, né, na verdade. As ISOs, elas fazem isso, né? Às vezes é porque a empresa, ela precisa estar de acordo com as normas, mesmo que é porque ela quer, né? Mas a própria regra da norma, se você não cumprir, tem que ser penalizado em função de que tu tem uma certificação, né? E você tem que dizer que você faz e tem que fazer. Sim. Tem as auditorias. É provar que faz, né? Exatamente. Não adianta só falar, na verdade, né? Tu tem que provar. Como é que eu vou dizer, em relatório, né? Em gráfico, tu tá falando, né? Na prática, tu tá fazendo, né? No caso de grandes empresas, por que uma ISO, e a gente vai ver nas próximas aulas, são importantes? Porque, gente, o melhor é a mudança de cultura, porque a pessoa faz por consciência. Agora, você tem que considerar a rotatividade daquela empresa. Nem sempre nem o tempo todo tu tá com os mesmos funcionários, então você treina, o funcionário ficou bom, mas daqui a pouco ele foi embora, daí entra outro que não conhece o procedimento, daí tu pensa que ele não vai fazer, porque lá fora ele nunca foi exigido. Quando você coloca uma ISO, que existem normas rígidas, né, aí tem que fazer o na cartilha e acabou. Se ele gosta ou não gosta, ele tem que executar assim, né, e vai mudando, melhorando, mudando de comportamento com o tempo pela repetitividade, né, mas empresas que têm rotatividade, tu querer que ela vá, todo mundo pensar, não vai, porque tu tem tem pessoas novas entrando que precisam, a não ser que isso já seja uma cultura do país. Aí, então, qualquer funcionário que entrar já está lá dentro, foi desde casa, né? Não é o nosso caso, não é o nosso caso, a gente não pode se comparar com um país que já tem isso como cultura, né? O nosso país ainda não tem essa cultura, né? Mais alguma observação, perguntas, comentários? Nada?
Bom, pessoal, então, a nosso TDE hoje, na verdade, eu até abri uma sala de interação que é para tirar dúvidas do trabalho que vocês vão apresentar semana que vem, tá? Mas também a gente pode fazer aqui, ou vocês podem escrever ali e eu vou respondendo, não tem problema. Vocês podem conversar entre os colegas pelaquela sala de interação. Juan, tu levantou a mão, tu quer falar alguma coisa? Sim, prof, boa noite. Eu tenho uma dúvida aqui que não é baseada no TDE, é mais para saber, porque nas duas semipresenciais eu vou postar um modelo científico, correto? Assim, ó, nas duas semipresenciais são as orientações para desenvolver o trabalho, tá? Por quê? Porque as semipresenciais, elas precisam aparecer lá naquele plano de aulas. Então, eu tenho que colocar aquela semipresencial ali e dizer o que é aquela semipresencial. Mas como vocês vão apresentar, a apresentação vai ser em sala de aula, em momento de aula, que é semana que vem, certo? Certo. Vocês postam só lá na aula do dia 15, o trabalho. Certo. Uma orientação. Os slides eu não posto, então é só para apresentação. O slide é só para apresentação, tá? Porque vocês vão apresentar, eu vou assistir a apresentação, beleza. É como se você estivesse na sala de aula, eu não ia pedir os slides para você. Tá? Oi, prof, acabou que travou aqui de novo a conexão, perdi o que a senhora falou por último. Tá, então assim, é só postar o trabalho, porque é como se fosse no presencial. No presencial você ia apresentar, eu não ia te pedir as lâminas, né? Mas ia te pedir o material, o trabalho impresso, né? Então é a mesma coisa, só que em vez de ser impresso, vocês vão postar. E aí eu vou fazer as correções, tá? É para ele mandar na aula do dia 15, então, prof. É só postar na aula do dia 15. Vou até entrar ali na semipresencial e vou dizer, não postem aqui, porque daí tira qualquer dúvida, né? Tá bom. Só na aula do dia 15. Porque as semipresenciais, elas precisam aparecer, porque tem uma sequência, né? E eu tenho que dizer, ó, essa semipresencial, o que foi feito nessa semipresencial? Porque ela é uma aula, né? E é uma aula onde eu na verdade, dei tempo para vocês desenvolverem o trabalho. Tá? Sobre o trabalho, qual é a dúvida? Tem dúvidas sobre o trabalho? A minha dúvida era a mesma do Juan, professor, que eu não tinha entendido que as duas lâminas parecia que era a mesma coisa. Eu fiquei meio... É porque são duas semipresenciais para desenvolver o mesmo trabalho, então eu repito, né? Tá? Então. Eu também estava discutindo no grupo, pode ser que seja dúvida de mais algum colega. Acho que tem alguém falando, não? Não. Eu não tenho dúvida do trabalho, acho que ficou bem claro o que eu coloco no TDE, eu não fico em dúvida, nem o grupo. Acho que ficou bem claro a atividade a ser realizada, né? Não sei o que eu vou participar do TDE, porque para mim não ficou dúvida do trabalho. Ah, tá. Então, tu quer dizer de hoje, o TDE de hoje. O TDE de hoje, porque é para colocar uma dúvida, eu não fiquei com dúvida do trabalho em si, para mim ficou bem claro. Tá? Não, então não tem problema. Porque hoje, quando eu lancei a semipresencial, eu comentei que, né, uma dessas aulas eu ia disponibilizar só para tirar dúvidas, para quem tem dúvidas. Certo. Tem dúvidas, beleza. Tá ok. E até para vocês poderem trabalhar, se não deram tempo, não tiveram tempo, porque semipresencial é qualquer dia, né? Ah, mas a gente não tinha tempo. Bom, então hoje vocês têm tempo para se reunir, não tem outra atividade para fazer, se reúnam para fazer o trabalho. Tá? Alguém tem dúvidas? Todos têm grupo?
ou se não tem grupo, vai fazer individual, como alguns fizeram contato comigo, não tem problema, né? Mas desde que entenda o trabalho e tal, tá tranquilo. Individual. Individual, tranquilo. Se tu entendeu o trabalho, Thiago, sem dúvidas? Sim, só tô quebrando um pouquinho a cabeça porque peguei uma empresa aí meio fora do meu alcance, e daí tô procurando para achar um setor aí bem específico e trabalhar em cima dele. Ah, tá. Mas daí eu fui lá, peguei o número e liguei, daí pedi informação, como é que funciona o trabalho deles lá. Eles também passaram informação. Bem gente boa, os caras. Os Certo. funcionários. Aham. Mas no resto tá tudo certo aqui, né? Ok. Daí só tem aqueles dois ali, né, que aparece 2 envios da atividade, daí só enviar, só fazer um envio em cada um daqueles que a professora abriu ali, né? Não, é só enviar, Thiago, do dia 15. Ah, tá. Essenciais é só vocês trabalharem, entendeu? Sei. Tá, eu vou até colocar, vou entrar ali e vou colocar para que fique mais claro, porque ficou, né? Tu vê, são coisas assim que para mim estava muito claro, mas para o cliente não, né? Então eu vou ter que alterar, vou ter que fazer uma alteração para não surgir dúvidas. Ok, Não, gente? tranquilo. Certo. Certo? Uhum. E aí, gente, mais alguma dúvida, mais uma pergunta? Tranquilo? Então, boa noite para vocês. Continue trabalhando nos grupos, se ainda não concluíram o trabalho. Se não, podem, já está aberto para vocês postarem para a semana que vem. Ah, e não esqueçam que terça-feira e quarta-feira é o nosso simpósio de finanças. Participem, né? Vai ter certificado. Não vai ser na hora, mas vai levar uma semana, mais ou menos, vai ser enviado pelo e-mail. Então, o link para vocês receberem certificado vai ser dado durante o simpósio, tá? E aí vocês entram e coloquem o nome completo, correto, e o e-mail também, porque senão o e-mail volta, né, quando for mandado o certificado, e o nome, ninguém vai adivinhar o nome de vocês. Ninguém vai adivinhar que o Jonas bota Jonas Nascimento. Aí o certificado vai sair Jonas Nascimento. Ah, não, mas tem o Gebim do Nascimento. Meu, foi tu que colocou o teu nome. Vai sair como você escreveu, tá? Então, escrevam o nome por extenso e coloquem e confiram o e-mail, porque se faltar um M, um L, aí já volta o certificado. Ok? Ô, professora, teve uns fóruns do ano passado que eu fiz e eu fui 2, 3 vezes na Ubra para retirar o certificado e não tinha ninguém para me entregar. Natiele, certificado de quê? Agora eu não lembro exatamente qual que foram, mas eu fui lá umas 2, 3 vezes, eu liguei, pedi se a pessoa estava lá, se eu podia ir, e eu fui e não tinha ninguém. Não tinha ninguém Não tinha ninguém na biblioteca para me entregar. É que assim, ó, pessoal da biblioteca, bom, ano passado, eles estavam, é que assim, ó, a gente diz, tá aberto, daí, bandeira preta, aí tu não pode mais obrigar o funcionário a ir, o funcionário fica em casa, aí fazem plantão, aí, então, sempre o ideal é ligar antes, olha, eu preciso ir da biblioteca, tanto que os projetos tecnológicos, os alunos precisam tirar livro e tal, ó, tô indo, posso ir na biblioteca? Pode, vai ter gente te esperando. Mas, professora, eu liguei na sexta, eu fui na sexta, falaram que era para ir na segunda. Eu fui na segunda, não tinha voltado ainda. Bom, mas agora tem gente lá, tá? E eu também tô lá, só não tô na quarta-feira, então
se tu não conseguir chegar na biblioteca, não tem ninguém, tu fala comigo, que daí eu procuro para ti, tá? Tá bom, então. Muito obrigada. Do nada. Profe, tem uma última dúvida aí, acho que aqui o contato fica mais direto, a senhora levantou a bola aí dos certificados e tudo. Como que eu faço aí para consultar o que eu tenho de horas, o que eu tenho pendente? É só o certificado que eu tenho em casa guardado? Ou tem algum banco de dados com o que eu fiz? Não tem banco de dados. O aluno tem que retirar os certificados que ele participou durante o período. Eu já expliquei para vocês, eu fiz uma reunião que eu expliquei os três, como se diz, os três ensino, pesquisa e extensão, né? Tu tem que ter 90 horas, agora com o formulário novo, você tem que ter 90 horas no total. Eu vou encerrar a aula aqui, porque já não é esse assunto, né? Mas não, vou deixar gravado, porque quem ouvir já aproveita, já aproveita e já tira a dúvida também. Tem as regras, né? Você tem que fazer, no mínimo, 40 horas em extensão, 20 horas em pesquisa e 30 horas em ensino. E aí tem as regras lá, ensino é cursos, disciplinas que não foram aproveitadas, estágio, né? Daí, pesquisa se tu... e aí é muito importante, gente, se vocês têm que publicar no fórum, banner, resumo expandido, artigo, porque outro item é você publicar numa revista, um artigo ou num jornal, assistir bancas, mas o que está acontecendo? O que vai acontecer com as bancas? Primeiro que a administração não tem mais banca, então não tem mais para assistir TCC. Os tecnológicos, os únicos que tem TCC ainda, que é projeto, é o RH e a logística que encerram no final do ano. O agronegócio não tem mais banca, e também está em extinção. Então, não, depois eu assisto banca. Banca do quê? Né? Então, pode assistir do direito? Pode. Da engenharia de produção, que tem a ver? Pode. Né? Mas aí o aluno que tem que sair a carta. Eu não sou responsável por me preocupar que você tem que sair atrás de banca. Né? Então, uma maneira é essa, que nem uma menina que vai se formar, ela precisa de pesquisa, ela está fazendo um artigo para publicar no jornal da cidade dela, porque ela não fez publicação nos fóruns, que era bem mais simples. Agora ela tem que fazer um artigo para publicar num jornal. Entendem? Então, bom, aí isso é em pesquisa. E em extensão, aí entra o simpósio, fóruns, visita técnica, cursos de extensão, oferecidos ali pela UBRA, tem vários itens ali, né? E aí o aluno vai juntando os seus certificados, porque os certificados, o que vale são os certificados que ele obteve durante o período de faculdade, não antes. Eu entrei em 2017, mas me apresenta certificado de 2015. Esse não vale. Tem que ser durante a tua vida acadêmica, né? Que mais? Os cursos que as empresas oferecem para vocês, claro que pertinentes à formação de vocês. Até CIPA vale, curso de bombeiros vale. Mas por que é isso? Porque ele é pertinente, porque toda organização tem que ter, e você, como gestor, tem que entender disso. Como é que você vai cobrar se você não sabe? Então, se você fez curso, ótimo. Agora, fazer um curso sobre a produtividade até vale, mas sobre as bactérias geradas pelo leite, aí só lamento, né? Como funciona um motor, não sei o quê, só lamento, isso não tem nada a ver com o nosso curso, né?
Mas tudo que houver a ver com alguma disciplina que vocês estudaram, está valendo. Aí as pessoas perguntam assim, professora, mas a carteira de trabalho vale? Porque o PF aceita. Não, não vale. Que mais? Que já me pediram, assim, além da carteira de trabalho, que trabalha como auxiliar administrativo, que trabalha na função, não. Isso é tua vida profissional, não tua vida acadêmica, né? Tua formação acadêmica. Que mais? Trabalha na empresa júnior, vale, para extensão. Se você trabalhou em ONGs, ajudando, mas o que tem a ver? Tem a ver que você está inserido numa sociedade e como administrador, como gestor, precisa entender como é que funciona isso. Então, se você é como é que se chama? O secretário da comunidade da igreja tal, né? É o tesoureiro da comunidade tal, ou participou de um evento, de uma ação social sobre alguma coisa, mas daí também tem que ter certificado, né? Não adianta dizer que fez, tem que me provar que fez, né? Então, por exemplo, se você faz parte de uma comunidade, a ata de posse, como alguma função administrativa. Ser presidente do curso de RH e administração conta para alguma coisa? Conta, mas como assim presidente? Não era como representante do curso? Representante do curso, né? Sim. Teve uma chapa de votação, né? Hoje mesmo a diretora estava falando, aí eu disse, porque como a diretora é nova, né, eu disse, não, diretora, o aluno que foi representante de curso, foi eleito, ele tem direito ao certificado, mas que quem gerava esse certificado era a coordenação acadêmica, que agora é ela, né. Ela disse assim, mas eu preciso da evidência. Eu disse, bom, a evidência está nas atas de reunião que vocês frequentavam, né, com a Heloísa, né, Jonas? Sim, no DRH, sim. E daí, o ano passado, na primeira aula que teve uma reunião com o Gilmar ali no mini auditório. E daí também colocaram eu como representante de cursos da administração. Os outros meninos saíram, porém, depois, foi na outra semana, parou tudo e não assinamos ato, não assinamos nada, né? Daí, né? Em RH tem, quando eu era do RH tem. Fui representante Isso, do RH. aí, então, do RH, sim. Da administração, nesse caso, não houve nada efetivo, não foi realizado nada, né? O objetivo... Não foi realizado nada. Alguma coisa, enfim, né? Tá. Professora, eu postei banner já e resumo escondido, mas eu não peguei nenhum certificado. Tá lá na UBRA, querida. Tá lá na página. Beleza. Né? Então, você tem que retirar, assim, né? O que mais? Do fórum de pesquisa, ensino e extensão, como ouvinte das apresentações de banca, eu que estou gerando o certificado, tá? Não é aquele que você postou, né? Apresentou um banner, ou apresentou é onde você foi ouvinte da banca. Que foi tudo online, né? E aí vocês podiam se cadastrar e tal. Então, eles fizeram, e ainda essa foi feita à mão, digitado e tal, né? Eu estou imprimindo, assinando, e vou entregar para vocês. Né? Então, desse último fórum, 18º, né, estão comigo. É o único também que estão comigo. Sim, esse dali, quando a banca ia apresentando, colocava um link no chat ali, né, de acessava o link. Isso. Aí a gente fez um certificado onde botou todas o que você assistiu, né, participou. Tá? Que mais? Aproveitem e perguntem. Onde dá para pegar? O que é?
Mas para quem está entrando aqui, que nem a Andressa Martins, Thaís, vocês vão ter oportunidades, tá? De fazer essas horas complementares. Outra maneira, gente, que não, em curso, aí o aluno chega lá no último semestre, não tem horas e ensino. Assim, mas cursos, tu não fez cursos na empresa? Não. Mas a Ubra oferece cursos de extensão, gente, de curto prazo. Tá lá, entra no site e ela vai lá naquela barra principal lá, que vai mudando, fala sobre vestibular, extra e tal, também tem cursos de extensão, entrem lá e tem vários cursos que vocês podem fazer. Depois você solicita, ela é gratuita. Agora, se você quer um certificado, você paga lá R$ 20, 25, sei lá, e aí eles te mandam o certificado pelo correio. Então, é uma baita de uma oportunidade, né, que a Ubra está dando justamente para que os alunos tenham, porque a gente tem que proporcionar o aluno a fazer horas, mas tem, como eu sempre digo, o aluno tem o livre-arbítrio, ele faz se ele quiser, mas também arque com as consequências, se não fez, então não vai ter horas. Então, a gente faz simpósio. Por que a gente faz simpósio? Semana acadêmica. É para o aluno ter acesso a pessoas externas, trazendo informações atuais, mas também para vocês fazerem horas, né? Mas vocês têm que fazer, que nem a professora Idalei, no simpósio de finanças. Quem está na disciplina da professora Idalei? Algum de vocês está? Eu. Estão, não, só que não na disciplina de... Bem. Vocês estão na de contabilidade, né? A Camila, o Jonas, vocês estão na de finanças corporativas, né? Eu não tô, professora, com a Idalei. Contabilidade eu já fiz também, mas essa da Idalei eu não tô. A Camila, A Camila eu sei que tá. A Camila, a turma da Camila que está organizando o simpósio, né, Camila? E aí, em função disso, eles vão receber um certificado de organizador do evento. Também, né? Que também é uma maneira de proporcionar horas, mas eles têm que trabalhar para isso. Né, Camila? Vocês dividiram as atividades, cada um tem uma tarefa lá entre os colegas, um foi responsável pela divulgação, o outro é pelos questionamentos que a gente precisa gerar. Inclusive, estendo o convite para a turma aí, reforço que a Prof. já fez antes. No primeiro dia, a gente vai ter um bate-papo com o Guilherme, ele é cofundador da Dobra, que é uma empresa inovadora aí, no ramo de acessórios. Eles trabalham com uma linha de reciclagem, reutilização, inclusive, de outros materiais para gerar os produtos que eles vendem. E na segunda noite vai ser um debate entre alguns gestores aqui de Carazinho com... Não é só Carazinho, tem Sarandi também, mas da região, né? São lideranças aqui da região que estarão debatendo sobre assuntos em relação à gestão na pandemia. Não serão grandes exemplos, a nós futuros gestores aí tá acatando e aprendendo com isso também. Isso aí, isso aí. E vocês vão passar por isso também, né? Se não vai ser no simpósio de finanças, vai ser na semana acadêmica. Que um ano a gente faz simpósio de finanças, no outro ano a gente faz semana acadêmica. Simpósio esse ano, era para ter sido no ano passado, semana acadêmica, né? Mas com a pandemia, até a gente se organizar, né? Porque não é fácil, se não é fácil para vocês, para nós também não é. Agora a gente já pegou a ferramenta, né? Então a gente já pegou o jeitinho. Mas no ano que vem vai ser tudo normal, vai ser presencial, e aí a gente vai fazer a nossa semana acadêmica, na qual alguns alunos vão fazer parte dessa comissão de organização, né? Certo? Perguntas? Que saudade de uma aula presencial, né? Né? Mas sabe que eu comentei terça-feira. O ano retrasado. Eu quero ver.
O ano retrasado, nós fizemos uma dica aquela vez com o Darwin, lembra? Ensino e extensão no mini auditório, 2 noites. Método de avaliação de desempenho individual e coletivo. Foi top. Não, dá para fazer bastante coisa, coisas bem legais mesmo. Mas o que eu estava comentando essa terça-feira eu comentei, eu só espero que quando a gente voltar nas aulas presenciais, né, vocês não vão chegar e vão dizer assim, professor, não vai gravar a aula, não vai ter mais aula gravada, para assistir de novo, né? Não, o que podia, quando voltar, na verdade, não é nem precisa nem gravar, mas sim as provas deixar com o conteúdo que nós temos, né? Como assim? Hoje nós temos conteúdos, acesso, caso tenha alguma prova, né? Tem alguma dúvida? Tu quer dizer prova com consulta? Não é o meu caso, né? Mas, pelo jeito, a Camila viu, ela deve consultar. Aí também restrito ao material, não e sem abertura para os colegas, né, Jonas? Tá certo. Então tá, gente. Então, boa noite para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, pode colocar no chat que eu respondo, se ainda tiverem,